No coração da costa sul da Turquia, encontra-se o Planalto Tazeli, que abrange as províncias de Karaman, Mersin e Konya. Este planalto, em forma de crescente, se estende por 180 quilômetros de leste a oeste e 80 quilômetros de norte a sul, com uma elevação média de 1.950 metros. A estrutura geológica da região, marcada por fraturas e falhas, favorece a atividade vulcânica, criando paisagens naturais únicas, como cavernas, cânions e dolinas. Uma dessas maravilhas é a Caverna Morca, localizada no lado sul das Montanhas Taurus. A Caverna Morca, composta por calcário antigo, mantém-se perpetuamente fria e úmida, com temperaturas variando entre 4 e 6 graus Celsius durante todo o ano. Esse charme peculiar atrai muitos exploradores de cavernas. A entrada da caverna, situada em uma face rochosa a uma altitude de 2.120 metros, assemelha-se a uma boca vista de longe. Durante períodos geológicos antigos, o rápido soerguimento do Planalto Tazeli levou à formação da Caverna Morca em uma área mais baixa. Mesmo nas estações mais secas, a caverna permanece escura e úmida, alimentada por 7 diferentes fontes de água. A Caverna Morca foi descoberta em 2012 por Uzulig, um explorador da Associação Espeleológica da Anatólia. Desde então, a associação organiza expedições anuais de verão para explorar mais a caverna. Até agora, os corredores da caverna foram mapeados em um total de 5.714 metros de extensão, com uma profundidade vertical de 1.276 metros, equivalente a empilhar 4 torres Eiffel. É a terceira caverna mais profunda da Turquia, com ramificações intricadas e sinuosas que lhe valeram o apelido de Labirinto de Morca. No verão de 2023, a associação reuniu novamente um grupo de espeleólogos especialistas para explorar áreas desconhecidas da caverna. A expedição estava programada para começar em meados de agosto e terminar em meados de setembro, com duração de um mês. Devido à longa duração e às exigências físicas intensas, diferentes equipes se revezariam na caverna para realizar suas tarefas. Uma dessas equipes incluía 4 americanos. Mark Dickey, um especialista em resgate de cavernas de 40 anos da Comissão de Resgate de Cavernas dos Estados Unidos, Jessica Van Ord, noiva de Mark e uma experiente exploradora de cavernas. E outros 2 resgatistas experientes. Em agosto de 2023, a equipe de pesquisa chegou à base logística perto da Caverna Morca para se preparar para o projeto. Eles aproveitaram a culinária local e a paisagem natural, preparando-se para a desafiadora expedição que estava por vir. O que o destino reservava para eles? Vamos voltar ao dia 2 de setembro de 2023. Naquele sábado claro no Planalto de Tazeli, a equipe de Mark estava prestes a se aventurar profundamente na Caverna Morca para realizar o trabalho de levantamento. Alguns membros da equipe permaneceram na superfície, prontos para fornecer suporte se necessário. Apesar do bom tempo, nenhum raio de sol conseguia penetrar na caverna, que permanecia escura e misteriosa. Dentro da caverna, foram montados 4 acampamentos que serviam como pontos de descanso e abastecimento. A caverna inteira é sinuosa e complexa, formando um vasto labirinto subterrâneo dividido em 7 seções. A primeira seção, composta por calcário de grão fino, estende-se horizontalmente. A uma profundidade de 80 metros, há um entroncamento onde a água flui, continuando para baixo. A 120 metros, outro entroncamento se forma, com um caminho que se conecta ao curso d'água e outro que desce em um ângulo de 45 graus. O fluxo constante de água mantém o chão e as paredes da caverna muito úmidos, dificultando a navegação para os resgatadores. A segunda seção da caverna varia de 150 a 500 metros de profundidade e inclui um poço vertical de 60 metros entre 270 e 330 metros. Após este poço, a passagem principal se alarga, estendendo-se horizontalmente a 400 metros e depois inclinando-se suavemente. A 500 metros, há uma área plana e ampla com um acampamento de descanso para os resgatadores. Abaixo do acampamento, há um penhasco de 50 metros, e a passagem estreita da caverna contém muitos detritos carregados de argila.
A terceira seção vai de 500 a 700 metros de profundidade e é composta principalmente por passagens horizontais estreitas. Duas grandes passagens verticais conectam-se a essas horizontais. Vista de lado, essa seção forma um perfil em forma de C de 150 metros, com muitos depósitos suspensos, tornando-a a parte mais desafiadora da expedição. Existem 2 acampamentos localizados em uma longa encosta suave a 700 metros de profundidade. A quarta seção se estende de 700 a 1000 metros, com o formato geral inclinado para baixo e passagens relativamente amplas. Diversas grandes câmaras formadas por ações tectônicas ou colapsos marcam esta seção, com água fluindo pelas paredes da caverna em ambos os lados, deixando marcas de erosão. Continuando pelo corredor de 71 metros de comprimento chamado Gorgoros, chega-se à quinta seção. Aqui, a paisagem muda drasticamente, com buracos e sulcos causados pela erosão do rio aparecendo no chão e nas paredes, e a passagem principal se tornando mais ampla. Surgem diversos ramos e algumas áreas apresentam colapsos localizados devido à estrutura de arenito. No final do corredor Gorgoros está o acampamento Esperança. A partir de 1.100 metros de profundidade, a sexta seção da caverna continua horizontalmente ao longo de um ramo. No final desse ramo, há uma área baixa onde a água se acumula, formando uma poça sazonal. Retornando ao ramo e descendo mais, chega-se a uma passagem ampla que atinge a parte mais profunda da caverna, a 1.160 metros. O lado direito dessa passagem é estreito e sinuoso. A sétima seção apresenta numerosos ramos interconectados e várias áreas de escalada. No final de um desses ramos, há uma pequena cachoeira e uma poça d'água. Em 2020, um espeleólogo chamado Ainês realizou um mergulho de 25 metros nessa poça, atingindo uma profundidade de 1.276 metros, o ponto mais profundo conhecido da caverna. Após quase uma década de exploração, a estrutura geral da caverna Morca tornou-se mais clara graças aos esforços da equipe. No entanto, a estrutura interna da caverna permanece complexa, com muitos ramos ainda por serem explorados. Existe a possibilidade de encontrar um caminho que se conecte a outras cavernas, mas isso ainda é desconhecido. Essa incerteza é precisamente o motivo pelo qual Mark e sua equipe embarcaram nesta expedição. Naquela manhã, Mark, Jéssica e seus 2 companheiros de equipe se equiparam e começaram sua missão. Segurando-se nas cordas, eles desceram cuidadosamente a face rochosa na escuridão da caverna Morca. Eles navegaram pelos corredores da caverna, atravessando riachos úmidos e áreas lamacentas. Após várias horas de caminhada, os 4 membros da equipe alcançaram com sucesso uma profundidade de 1000 metros. Depois de passarem pelo trecho vertical de Gorgoros, chegaram a uma área espaçosa chamada Acampamento Esperança, situada a cerca de 1.040 metros abaixo da superfície. Ali, fizeram uma pausa para descansar e se aclimatar, utilizando o acampamento como base para o trabalho de levantamento, semelhante aos acampamentos médicos temporários em outras expedições. Durante esse período, descobriram uma passagem desconhecida nas proximidades, como parte da missão de explorar e mapear novas seções da caverna. Cada um dos 4 membros da equipe assumiu tarefas específicas, utilizando suas ferramentas e mapas para examinar meticulosamente as paredes da caverna sob a luz de suas lanternas de cabeça. De repente, ocorreu um incidente inesperado. Mark se curvou, segurando o estômago com uma mão, com o rosto contorcido de dor, e cambaleou instavelmente. O comportamento estranho de Mark chamou imediatamente a atenção de seus colegas de equipe, que pararam o que estavam fazendo para verificar o que estava acontecendo. Eles perceberam que ele parecia estar doente. Jéssica, sua noiva, apoiou Mark, sem entender bem o que estava acontecendo. Com uma voz fraca, Mark disse que estava sentindo uma dor abdominal intensa, mas não sabia a causa. Inicialmente, o grupo não deu muita importância, achando que poderia ser apenas uma indigestão. Vendo Mark em tanto sofrimento, eles o ajudaram a sentar-se e descansar encostado na parede da caverna, esperando que um breve descanso o ajudasse. Com o passar do tempo, a condição de Mark piorou, ele começou a vomitar e até a tossir sangue. Com sua experiência em enfermagem,
Jéssica percebeu que a situação era crítica e insistiu que voltassem à superfície imediatamente. Contudo, estando a 1.040 metros abaixo da superfície, a condição de mar que tornava impossível a subida sem uma maca. Após discutirem suas opções, decidiram que Jéssica ficaria com Mark enquanto os outros dois colegas voltariam ao acampamento mais próximo para usar o equipamento de comunicação e pedir ajuda. Rapidamente, os dois colegas começaram a subida, escalando as cordas de volta ao acampamento. Ao chegarem, relataram imediatamente a condição de Mark à equipe na superfície e solicitaram assistência urgente. Reconhecendo a gravidade da situação, a equipe na superfície contatou rapidamente a Associação Europeia de Resgate em Cavernas e a Organização Turca de Resgate em Cavernas para mobilizar a ajuda necessária. Qualquer atraso poderia colocar a vida de Mark em risco. Uma missão de resgate a tais profundidades é incrivelmente desafiadora. Organizar e coordenar os esforços já levaria um tempo significativo, sem mencionar alcançar uma localização tão profunda. Diversas organizações responderam prontamente e convergiram na Caverna Morca para se juntar à operação de resgate. Mark Dickey, o explorador preso, nasceu em junho de 1983 em Nova Jersey, Estados Unidos. Aos 40 anos, ele é um explorador de cavernas experiente. A fascinação de Mark por cavernas começou na adolescência e rapidamente se transformou em uma paixão dedicada. Ao longo de mais de 20 anos, ele participou de inúmeras expedições. Além de explorar, Mark frequentemente participava de missões de resgate. Ele é instrutor da Comissão Nacional de Resgate em Cavernas dos Estados Unidos há 10 anos, ministrando aulas de resgate em cavernas. Além disso, ele atua como secretário do Comitê Médico da Associação Europeia de Resgate em Cavernas e também como instrutor para organizações de resgate em cavernas nos Estados Unidos. Mark tem se voluntariado em várias equipes de busca e resgate sem fins lucrativos, ganhando significativo reconhecimento na comunidade internacional de espeleologia. Durante uma de suas expedições, ele conheceu sua noiva, Jessica Van Oort, também exploradora de cavernas com 10 anos de experiência e professora em uma instituição de aventura. Os dois frequentemente participam de expedições juntos, compartilhando uma profunda paixão pelo misterioso mundo subterrâneo. Há um ano, eles se aventuraram na Caverna Morca para mapear sua estrutura complexa, que consideraram tão desafiadora quanto escalar o Monte Everest. Encantados pela caverna, decidiram voltar um ano depois. Desta vez, no entanto, Mark enfrentou uma crise de saúde repentina. Nas horas seguintes, sua condição piorou rapidamente, com vômitos intensos. À medida que o tempo passava, a ansiedade de Jéssica aumentava, mas tudo o que ela podia fazer era rezar silenciosamente para que a equipe de resgate chegasse logo. O tempo parecia se arrastar. No dia seguinte, a condição de Mark havia se deteriorado ainda mais. Ele estava perdendo sangue, o que causou uma circulação instável e perda de consciência. Mark sentia como se estivesse à beira da morte. Nesse estado, retornar à superfície por conta própria era impossível. Ele precisava de ajuda externa. A urgência da situação tornava o resgate ainda mais crucial. Com o incentivo de sua noiva e dos colegas de equipe, Mark lutava para se manter acordado, aguardando ansiosamente a chegada da equipe de resgate. Após uma avaliação minuciosa da situação, a equipe de resgate na superfície concluiu que era necessário agir imediatamente. Devido às limitações das capacidades locais de resgate médico, a tarefa complexa exigia assistência internacional, com cerca de 200 especialistas de toda a Europa participando da operação. A associação colaborou de forma excelente com as autoridades turcas, agradecendo ao governo turco pela rápida resposta e pelos suprimentos médicos necessários. O pedido de ajuda se espalhou rapidamente, e equipes de resgate da Itália, Hungria, Croácia, Bulgária, Polônia e outros países responderam, iniciando uma grande operação internacional de resgate. No dia 3 de setembro, uma equipe de resgate de cavernas da Hungria chegou de helicóptero a Morca com um médico. A equipe incluía um especialista que trouxe equipamentos médicos para dentro da caverna e conseguiu alcançar o grupo de Mark a uma profundidade de 1.040 metros.
Ver o pessoal de resgate trouxe um imenso alívio aos colegas de Mark. No entanto, Mark estava em condições críticas, atormentado por dores a ponto de perder a consciência e ficando muito fraco. Vômitos contínuos e tosse quase esgotaram suas forças restantes. A equipe de resgate montou uma tenda simples em uma área espaçosa como ponto de tratamento médico temporário. Eles rapidamente instalaram um suporte para administrar transfusões de sangue e fluidos a Mark. Após examiná-lo, o médico determinou que a dor abdominal severa de Mark era devido a um sangramento gastrointestinal súbito. A chegada oportuna do médico impediu que a condição piorasse. Mark, que estava à beira de desistir, viu uma luz de esperança. Sem conseguir comer, ele recebeu os nutrientes necessários por via intravenosa. No dia seguinte, 4 de setembro, uma segunda equipe de resgate húngara chegou à caverna Morca para fornecer mais mão de obra e suprimentos à primeira equipe. 3 equipes de resgate búlgaras, incluindo um médico e uma enfermeira, chegaram em 5 de setembro com suprimentos médicos essenciais para Mark. A equipe de 17 membros alcançou o ponto de tratamento médico temporário. Atualmente, 3 profissionais de saúde se revezam para monitorar a condição de Mark. Embora sua situação continue crítica, Mark suporta a dor e coopera com os médicos, esperando fervorosamente se recuperar. Durante todo o tratamento, Jéssica permaneceu ao seu lado, oferecendo conforto e encorajamento. A circulação sanguínea de Mark estava instável, e ele ainda não estava fora de perigo. Com o equipamento médico limitado na caverna, sua sobrevivência dependia em grande parte de sua força de vontade. A equipe médica permaneceu vigilante para evitar qualquer piora em sua condição. Felizmente, Mark manteve uma atitude relativamente otimista, o que aliviou um pouco a pressão de todos. Enquanto isso, a equipe de resgate turca também chegou ao local, assumindo funções de apoio no acampamento dos exploradores nas proximidades. Para manter a equipe de superfície atualizada sobre a condição de Mark, os resgatadores estabeleceram uma linha de comunicação no acampamento acima de sua localização, apesar de estar a uma distância considerável. Vários membros da equipe de resgate fizeram viagens contínuas entre o acampamento base de comunicação e a localização de Mark, atualizando constantemente a equipe de superfície sobre seu estado de saúde. Graças aos esforços da equipe médica, até o dia 6 de setembro, a circulação sanguínea de Mark havia se estabilizado e ele não estava mais em perigo imediato. A temperatura na caverna, variando entre 4 e 6 graus Celsius, era muito mais baixa do que a do lado de fora, mas a forte determinação de Mark o ajudava a suportar. Sua capacidade de caminhar estava melhorando, e seu ânimo se elevava graças à intervenção médica. No dia seguinte, a equipe de resgate trouxe um vídeo da caverna para a superfície, mostrando a primeira aparição pública de Mark, agradecendo pelo esforço de resgate e envio de ajuda médica. Vestindo uma jaqueta vermelha e com sua respiração visível no ar frio, ele apareceu diante da câmera para agradecer a todos os resgatadores. Ele expressou sua gratidão, dizendo: "Agora estamos em condições de resgatá-lo." A comunidade de espeleologia é muito unida, mas fiquei surpreso com quantas pessoas se mobilizaram na superfície para me ajudar a sair dessa situação. Entre os dias 6 e 7 de setembro, equipes de resgate da Itália, Croácia e Polônia também chegaram à caverna Morca. Há 190 pessoas de 8 países ajudando no esforço de resgate, incluindo médicos, paramédicos e espeleólogos experientes, disse Peliva. A missão deles era clara: trazer Mark de volta à superfície em segurança. Após uma avaliação completa da condição de Mark, a equipe de resgate decidiu usar uma maca para toda a evacuação. Esta missão foi extremamente desafiadora devido à estrutura complexa da caverna Morca. O plano de resgate foi dividido em 7 segmentos, cada um gerido por equipes de resgate de diferentes países. A equipe búlgara Tsuedo, do primeiro segmento, caída 1.040 metros de profundidade 8.900 metros. O quarto segmento, de 680 metros até 500 metros, foi gerido pela segunda equipe italiana. A equipe polonesa ficou responsável pelo quinto segmento, de 500 metros até 360 metros de profundidade.
A equipe húngara sueto do sexto segmento, de 360 metros a 180 metros de profundidade. A equipe turca assumiu o trecho final, de 180 metros até a entrada da caverna. Para garantir o descanso adequado de Mark e minimizar riscos à sua saúde, as equipes de resgate montaram pontos de descanso temporários adicionais e instalaram equipamentos de comunicação ao longo do caminho. Em 9 de setembro, uma semana após Mark ter ficado preso, a equipe levou equipamentos de análise de sangue para dentro da caverna. O pessoal médico realizou os testes e, com os resultados favoráveis, indicou que a transferência poderia começar. Com o plano de evacuação e as rotas mapeadas, a operação de resgate começou oficialmente. Mark, sentindo uma excitação inédita desde que ficou preso, aguardava ansiosamente a próxima fase. O plano era movê-lo primeiro para o acampamento a 700 metros de profundidade, onde ele descansaria antes de continuar a transferência. A equipe de resgate búlgara gerenciou a primeira parte da transferência, navegando com Mark por um trecho vertical de 140 metros. Esta seção era relativamente espaçosa, mas as paredes da caverna tinham duas fontes de água fluindo, tornando-a úmida e lamacenta, o que representava um risco de escorregamento. A equipe também precisava estar atenta às baixas temperaturas. Para garantir a estabilidade, eles haviam pré-instalado cordas adicionais nas paredes de rocha. Mark estava vestido com um casaco de plumas quente, capacete e luvas, e preso a uma maca. Vários membros da equipe trabalharam juntos para levantar lentamente a maca usando as cordas. Quando chegaram a 900 metros de profundidade, a equipe de resgate croata assumiu o controle. Eles guiaram Mark por um túnel de 200 metros até um acampamento de descanso. Enquanto isso, os resgatadores abaixo do grupo continuavam desmontando as cordas instaladas. Mark não mostrou sinais de desconforto e estava em boas condições. Eles fizeram uma pausa, aguardando a próxima fase da missão. No dia 10 de setembro, começou a segunda etapa da missão de resgate. A equipe de resgate continuou transportando Mark na maca até o acampamento a 500 metros. Essa parte foi gerenciada por duas equipes de resgate italianas. O túnel era estreito e sinuoso, apresentando desafios significativos. No entanto, a equipe havia usado explosivos anteriormente para alargar certas seções, permitindo a passagem da maca sem problemas. Esse segmento incluía duas passagens verticais com muito sedimento e detritos nas paredes dos penhascos. Como a condição de Mark ainda não estava completamente recuperada, qualquer queda de detritos poderia ter consequências graves. A equipe de resgate subiu cautelosamente para evitar deslocar qualquer sedimento. Às 19 horas, Mark chegou com segurança ao local-alvo, marcando o ponto médio da operação de resgate. Sua condição médica estava estável e todos os membros da equipe de resgate estavam bem. Tudo estava progredindo sem problemas. A equipe de resgate húngara, bem preparada, chegou cedo ao acampamento para se preparar para a tarefa de escoltar Mark a partir dos 300 metros de profundidade. Após uma noite de descanso, a operação de resgate continuou. Com a assistência da equipe polonesa, Mark, em uma maca, passou com sucesso pela passagem ampla e chegou ao final desta sessão às 11 horas. A equipe húngara então assumiu, transportando Mark para cima através de uma passagem vertical. Às 16 horas, a equipe de resgate havia levado Mark com sucesso até a marca dos 180 metros. Restava apenas o trecho final até a superfície. Mark estava deitado na maca, sorrindo aliviado. Todos o incentivaram a aguentar um pouco mais, pois o fim estava à vista. O esforço final de resgate começou. O último segmento ficou sob a responsabilidade da equipe de resgate turca. Essa parte era uma passagem inclinada de 600 metros de extensão, muito estreita, com várias inclinações acentuadas. A água das passagens laterais fluía para dentro, enchendo partes do caminho com água e lama, tornando esta uma das fases mais desafiadoras do resgate. A passagem estreita já havia sido alargada com explosivos. A equipe de resgate guiou cuidadosamente Mark pela inclinação, protegendo sua cabeça para evitar qualquer ferimento acidental.
A equipe estava preocupada que a jornada pudesse causar desconforto a Mark, mas ele manteve a calma e garantiu que estava bem, pois sua condição era estável. Sua atitude positiva inspirou a equipe a acelerar o ritmo, avançando passo a passo em direção à entrada da caverna. Finalmente, a entrada estava iluminada, com muitos jornalistas e curiosos aguardando ansiosamente o desfecho. Por volta das 12h30 do dia 12 de setembro, após 10 dias preso, Mark foi finalmente trazido de volta à superfície graças aos esforços combinados de 200 socorristas. A cena foi recebida com aplausos e gritos de alegria enquanto todos se reuniam em torno dele. Mesmo coberto de poeira, Mark não parecia exausto. Ele manteve a calma e tranquilizou a equipe, dizendo que estava bem, pois sua condição era estável. Finalmente, um som emergiu da caverna. Sob os olhares atentos da multidão, alguns socorristas surgiram lentamente da caverna, carregando uma maca. Os jornalistas correram para entrevistar Mark sobre sua provação. Apesar da poeira que cobria seu capacete e roupas, ele não parecia cansado ou envelhecido. Enfrentando as câmeras, o rosto de Mark brilhava com a alegria de ter sobrevivido. Deitado na maca, ele levantou a cabeça com esforço e disse: "Como você pode ver, estou acordado, estou alerta, estou falando." A equipe médica em terra avaliou a saúde de Mark e, embora ele estivesse em boas condições, ainda precisava de mais tratamento. Uma hora após o resgate, Mark foi levado de helicóptero para um hospital na província de Mersin. Enquanto isso, a equipe de resgate continuou a desmontar as cordas e equipamentos dentro da caverna. Até às 9 horas da manhã do dia 12 de setembro, eles haviam concluído com sucesso a desmontagem, e todos os socorristas haviam retornado à superfície em segurança. A estrutura complexa e os estreitos corredores da caverna Morca exigiram um grande esforço físico dos socorristas. Para um explorador experiente, leva 15 horas para subir de uma profundidade de 1.040 metros. Resgatar uma pessoa ferida em uma maca leva ainda mais tempo. Inicialmente, esperava-se que a operação de resgate durasse vários dias. No entanto, com um planejamento meticuloso e uma coordenação eficiente, a equipe de resgate estabilizou a condição de Mark em apenas 4 dias. Uma vez iniciada a evacuação, levaram apenas 3 dias para trazê-lo à superfície. A execução impecável do plano encantou todos os envolvidos e os que acompanhavam de fora. Esta operação de resgate bem-sucedida deixou a comunidade global de espeleologia impressionada. Em uma entrevista, a noiva de Mark, Jessica, afirmou que não viveriam com medo por causa de um acidente. Uma doença inesperada pode ocorrer em qualquer lugar, não apenas em uma caverna. Foi apenas uma infelicidade que Mark enfrentou esse problema a 1.000 metros de profundidade. Este incidente quase fatal não abalou a determinação deles de continuar explorando. Desde o ocorrido, Jessica permaneceu ao lado de Mark, incentivando-o a ser forte e a esperar pelo resgate. Ver a recuperação gradual de Mark trouxe imensa alegria a Jessica. Com o tempo, ele recuperou completamente a saúde, para alívio de todos. Essa experiência de quase morte não diminuiu seu entusiasmo pela exploração de cavernas. Ele manteve sua atitude positiva e seu amor por estar dentro das cavernas. Para terminar juntos sua jornada inacabada. Agora, ele e Jessica estão planejando voltar à caverna Morca. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.